Bom dia, a paz de Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Vamos dar início nesta meditação. Em Mateus capítulo 16, verso 16, nós temos uma resposta do apóstolo São Pedro que traz literalmente o pensamento do tema, que é a voz do Espírito Santo. Jesus perguntou aos discípulos: que diz os homens ser o filho do homem? Então eles disseram: um diz que tu é Elias, outro diz que o Senhor é o João Batista, e coisa e tal. E de repente o Pedro levantou a mão, chamando a atenção de todos para si, e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao fazer essa declaração, o Senhor Jesus o elogiou, mas ao mesmo tempo chamou a atenção dele para um fato: não se envaideça, porque certamente os discípulos ficaram atônitos diante desta revelação. Até então, ninguém havia falado isso. Agora, o Senhor Jesus disse: não foi você, Pedro. Esta voz, ou esta palavra, veio do coração do Pai. Então, o Espírito Santo de Deus desceu sobre o Pedro naquele momento e impulsionou estas palavras de uma forma forte, autoridade pura que procede de Deus, mostrando a todos os discípulos que eles estavam diante do Filho de Deus. Não era apenas um mestre que os conduzia, os ensinava, mas era o Filho de Deus que estava perto dele. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Noutra ocasião, Jesus estava falando de como ele desceu do céu, como pão que alimenta todo aquele que está necessitando de alimento espiritual. E como também era importante que os discípulos e todos os seus ouvintes entendessem que ele veio para morrer na cruz. E que havia uma simbologia que ele deixaria para todo aquele que nesse crê, que é o ministério da ceia. O pão simboliza o corpo de Cristo e o vinho simboliza o sangue de Cristo que foi derramado para a libertação de todo aquele que nele crê. E com essas palavras, muitos acharam pesado demais a mensagem que ele proferiu, falando que ele era o pão que desceu do céu, que eles tinham comer da sua carne, e eles começaram a deixar o ambiente. Foi nesse momento que o Senhor Jesus voltou para os discípulos. Isso está registrado em João capítulo 6, no verso 68. E Jesus falando: quereis vós também irdes? E Pedro, tomando a palavra novamente, impulsionado pelo Espírito Santo, que até então ele não conhecia, porque ainda não fora dado por Deus. Mas ele responde: para onde iremos nós? Somente tu tens a palavra de vida eterna. Estas palavras, querido, têm uma significação, uma representação muito forte no meu coração e no coração de todo aquele que crê. E se você não crê ainda, entenda que esta é a forma direta que o Senhor foi se revelando e fazendo com que os discípulos pudessem entender a sua missão salvífica, produzindo neles a fé e a esperança com cada ato que eles podiam presenciar. Meu querido, Pedro foi se fortificando, tornando-se forte dia após dia, ao ver Jesus realizando milagres e prodígios e mostrando a sua autoridade e lhes falando com amor sobre as coisas presentes e futuras. E dentro desse mesmo contexto, nós temos então, agora, no livro de Mateus capítulo 10, o registro de uma palavra muito importante. Jesus então disse assim: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudente como a serpente e simples como as pombas. Verso 16. E no verso 19 ele disse assim: e quando vos entregarem, não cuideis em como o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. Jesus então declara que todo aquele que crê nele, se dispõe a segui-lo, a andar com ele,
Quando estiver em aflição, em aperto, seja diante das autoridades da terra, seja diante de qualquer outro momento crítico, ele não tem que temer coisa alguma, porque o Espírito Santo vai falar através da sua boca, ou seja, vai usá-lo como instrumento, não só na defesa, como também na expressão correta, que vai partir do coração de Deus para aquele momento. Portanto, meu querido, você não tem que temer coisa alguma, apenas crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e toda a sabedoria do céu será emanada do coração de Deus, através do Espírito Santo, para te ajudar nos momentos difíceis da sua vida. O que você tem que ter é humildade para se posicionar debaixo da autoridade do Senhor e permitir que o Espírito Santo trabalhe profundamente. No livro de no livro de Atos Apóstolos, capítulo 5, nós temos essa escritura registrada que comprova literalmente tudo que o apóstolo São Pedro recebeu dos lábios do Senhor Jesus. Ele foi guardando no coração cada ensinamento, cada preciosidade daquele alimento espiritual que lhe era concedido, ele foi guardando. Quando chegou o momento em que ele foi usar a experiência recebida, ele tinha autoridade, conhecimento e base, e sabia que se posicionasse diante do Senhor, Deus lhe daria sabedoria. Isso aconteceu quando Pedro, depois da descida do Espírito Santo, Pedro então estava no templo pregando, anunciando que Jesus Cristo é o único Salvador e Senhor, e que todo aquele que nele cresce não pereceria. Então ele foi apanhado pelas autoridades do templo, os sacerdotes judeus, que não creram e nem receberam Jesus, e levado à prisão. E dentro da prisão, o anjo do Senhor, durante a noite, os libertou. E depois que eles foram libertos, ordenou-lhes que eles voltassem ao templo e continuassem pregando. Na manhã do dia seguinte, enquanto Pedro estava pregando, novamente as autoridades chegaram e o prenderam. E quando Pedro foi levado às autoridades, está registrado aqui, querido, eu quero ler para você. Capítulo 5, verso 27. Trouxeram, apresentando ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasse nesse nome mais. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis ainda lançar sobre nós o sangue deste que foi morto? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós mataste, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento dos seus pecados. Meu querido, aqui está registrado a autoridade, o poder que veio sobre Pedro, não da sua intelectualidade, mas do Espírito Santo de Deus. Toda a sabedoria, todo o conhecimento que ele recebeu do Senhor Jesus, agora, com toda a autoridade dada pelo Espírito, ele investe contra aqueles que estavam acusando, cumprindo literalmente os ensinamentos de Jesus de Mateus 10. Você não tem que temer nada, apenas abrir a boca, que o Espírito Santo coloca a palavra adequada para calar todos aqueles que tentarem contra a vida de vocês. Seja sábio, receba Jesus como Senhor e Salvador e submeta a sua vida à autoridade e ao poder do Espírito Santo, e Deus te usará poderosamente. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por esta palavra, obrigado pela instrução, e que aqueles que ouvirem possam pesquisar mais, Senhor, para obter de Ti todo o conhecimento necessário, em nome do Senhor Jesus. Amém.